Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 17. Esta autora soube de fonte segura que há 2 dias, enquanto tomava chá no Gunther's, Lady Pennywood foi atingida na lateral da cabeça por um biscoito voador. Esta autora não sabe determinar quem atirou a iguaria, mas todas as suspeitas recaem sobre as freguesas mais jovens do estabelecimento, a senhorita Felicity Featherington e a senhorita Hyacinth Bridgerton. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 21 de maio de 1817. Sophie já fora beijada antes, por Benedict, mas nada, nem um instante de qualquer beijo a preparara para aquilo. Não foi um beijo. Foi o paraíso. Ele a beijou com uma intensidade que Sophie mal conseguiu compreender, atiçando seus lábios, afagando, mordiscando, acariciando. Ele acendeu um fogo dentro dela, um desejo de ser amada, uma necessidade de amar em troca. E que Deus a perdoasse, quando ele a beijava, tudo o que ela queria fazer era retribuir. Ela mal o escutou murmurar seu nome, por causa do zumbido em seus ouvidos. Era desejo, necessidade. Que tolice a dela pensar que seria capaz de negar aquilo. Que presunçoso achar que poderia ser mais forte do que a paixão. Sophie, Sophie, dizia ele sem parar, com os lábios percorrendo seu rosto, seu pescoço, sua orelha. Ele pronunciou o nome dela tantas vezes que pareceu ficar gravado em sua pele. Sentiu as mãos de Benedict nos botões do vestido, enquanto o tecido se soltava conforme cada um deles ia passando pela casa. Era tudo o que ela jurara que jamais faria, mas quando seu corpete caiu até a cintura, deixando-a despudoradamente exposta, ela gemeu o nome dele e arqueou o corpo para trás, oferecendo-se a ele, como uma fruta proibida. Benedict parou de respirar quando a viu. Havia imaginado aquele momento muitas vezes, todas as noites ao se deitar e em todos os sonhos quando conseguia de fato dormir. Mas aquilo, a realidade, era muito melhor do que um sonho e muito mais sensual. Fez a mão que acariciava a pele quente das costas de Sophie escorregar bem devagar para as costelas dela. Você é tão linda, sussurrou, sabendo que as palavras eram inadequadas ao momento. Como se meras palavras pudessem descrever o que ele sentia. E então, quando sua mão enfim chegou ao seio dela, Benedict soltou um gemido e estremeceu. Falar era impossível. A necessidade que ele tinha dela era muito intensa, muito primitiva, a ponto de lhe roubar a capacidade de se expressar. Droga! Ele mal conseguia pensar. Não sabia ao certo como aquela mulher tinha passado a ser tão importante para ele. Parecia que num dia era uma estranha e no dia seguinte indispensável como o ar. E, no entanto, isso não acontecera de uma hora para outra. Fora um processo lento e sorrateiro, que despertara aos poucos suas emoções, até que ele se desse conta de que, sem Sophie, sua vida não tinha qualquer significado. Ele a tocou no queixo e levantou seu rosto até conseguir fitá-la nos olhos. As pupilas dela pareciam cintilar, reluzindo lágrimas represadas. Também tinha os lábios trêmulos, e Benedict soube que estava tão afetada pelo momento quanto ele. Ele se inclinou para a frente. Bem, bem devagar. Queria dar-lhe a chance de dizer não. Morreria se ela dissesse, mas seria muito pior ver seu arrependimento na manhã seguinte. Mas Sophie não fez isso. E quando ele estava a poucos centímetros de distância, ela fechou os olhos e virou a cabeça um pouco para o lado, convidando-o silenciosamente a beijá-la.
Era impressionante, mas toda vez que ele a beijava, os lábios dela pareciam mais doces e seu perfume mais encantador, e o desejo dele também crescia. Sentia-o correr nas veias. Estava sendo obrigado a usar todo o autocontrole que lhe restava para não empurrá-la para o sofá e arrancar suas roupas. Isso viria depois, ele pensou sorrindo por dentro. Mas aquela com certeza seria a primeira vez dela. E seria lenta, suave, tudo com que uma moça sonhava. Bem, talvez não. O sorriso contido dele se transformou num sorriso largo. Sophie sequer sonhara com metade das coisas que ele faria com ela. Por que está sorrindo? Perguntou ela de olhos fechados. Benedict recuou um pouco e segurou o rosto dela com as duas mãos. Como sabia que eu estava sorrindo? Senti nos meus lábios. Ele levou um dedo à boca de Sophie, traçou o contorno e passou a ponta da unha na pele macia dela. Você me faz sorrir, sussurrou. Quando não me faz querer gritar com você, me faz sorrir. Os lábios dela estremeceram e Benedict sentiu a respiração quente e úmida de seu dedo. Pegou a mão de Sophie, levou-a à boca e passou um dedo dela em seu lábio, da mesma forma que fizera com ela. Enquanto havia a regalar os olhos, mergulhou o dedo dela na boca e chupou a ponta do dedo com delicadeza, tocando a pele com os dentes e a língua. Ela arfou, e o som foi doce e sensual ao mesmo tempo. Havia milhares de coisas que Benedict queria saber. Como ela estava se sentindo? Como estava sentindo? O que estava sentindo? Mas morria de medo que ela mudasse de ideia se ele lhe desse a oportunidade de verbalizar seus pensamentos. Assim, em vez de fazer perguntas, ele a beijou, tomando os lábios dela numa dança de desejo intensa que mal conseguia controlar. Murmurou o nome dela como uma oração, enquanto a deitava no sofá com as costas nuas no estofado. Eu quero você, sussurrou. Você não sabe o quanto. Não sabe. A única reação de Sophie foi um suave gemido profundo. Por algum motivo, aquilo funcionou como combustível no fogo que havia dentro dele, e Benedict a apertou ainda mais, pressionando sua pele enquanto os lábios passeavam pela elegante curva do pescoço. Ele a deitou mais e mais, deixando uma trilha de calor em sua pele, parando apenas por um instante ao chegar à suave curva do seio. Ele estava totalmente embaixo dele, agora com os olhos vidrados de desejo, e era muito melhor do que qualquer um dos seus sonhos. E como ele havia sonhado com ela. Com um gemido baixo e possessivo, Benedict abocanhou o mamilo de Sophie. Quando ela soltou um gritinho suave, ele não conseguiu suprimir seu próprio ruído de satisfação. Shh! Sussurrou. Só me deixe. Mas ele pressionou um dos dedos no lábio dela. Talvez com um pouco mais de força, mas esta vez estava ficando cada vez mais difícil controlar os movimentos. Não pense, murmurou ele. Apenas se deite e me deixe lhe dar prazer. Sophie pareceu hesitante, mas quando ele tomou o outro seio com a boca, renovando a onda de sensualidade, ela fez uma expressão de perplexidade. Entreabriu os lábios e afundou a cabeça nas almofadas. Você gosta disso? Perguntou ele baixinho, percorrendo o bico do seio dela com a língua. Sophie não conseguiu abrir os olhos direito, mas assentiu com a cabeça. E disto. Agora a língua dele seguiu para a parte de baixo do seio de Sophie, e ele mordiscou a pele sensível acima das costelas. Com a respiração rápida e superficial, ela sentiu mais uma vez. E que tal isso? Ele baixou ainda mais o vestido dela e foi mordiscando a pele até chegar ao umbigo. Desta vez, Sophie não conseguiu sequer a sentir. Ela estava quase nua diante dele, e tudo que conseguia fazer era gemer, suspirar e implorar por mais. Eu preciso de você, disse ela com um arquejo.
Ele murmurou a resposta por cima da pele macia da barriga dela. Eu sei. Sophie se contorceu embaixo dele, desconcertada com aquela necessidade primitiva de se mexer. Havia algo muito estranho dentro dela, algo quente e vibrante. Era como se ela estivesse crescendo, prestes a explodir. Era como se depois de 22 anos de vida, ela enfim se sentisse viva. Queria desesperadamente sentir a pele dele. Então agarrou o tecido fino da camisa e puxou, até que ela se soltasse das calças. Passou as mãos pelas costas dele e ficou surpresa e deliciada ao perceber que os músculos estremeceram sob seus dedos. Ah, Sophie, sussurrou ele. A reação de Benedict a encorajou, e ela acariciou ainda mais, subindo até chegar aos ombros longos, largos e musculosos. Ele gemeu de novo, e então praguejou baixinho, enquanto saía de cima dela. Esta coisa está atrapalhando, murmurou, arrancando a camisa e a atirando do outro lado da sala. Sophie teve apenas um instante para olhar seu peito nu, antes que ele estivesse em cima dela mais uma vez. A pele dele, na sua, foi a sensação mais deliciosa que ela poderia imaginar. O corpo de Benedict estava muito quente. E, embora ele tivesse músculos rijos e fortes, sua pele era sedutoramente macia. Seu cheiro também era maravilhoso. Uma gostosa mistura masculina de sândalo e sabonete. Sophie tocou os cabelos dele quando ele aninhou o rosto em seu pescoço. Eram finos, espessos e macios, que faziam cócegas em seu queixo enquanto ele esfregava a cabeça em sua pele. Ah, Benedict, suspirou ela. Isso é tão perfeito. Não consigo imaginar nada melhor. Ele olhou para cima com os olhos escuros, tão maliciosos quanto o sorriso. Eu posso. Sophie sentiu os olhos se abrirem e soube que devia parecer uma grande tola, simplesmente deitada ali olhando para ele feito uma idiota. Só espere, disse ele. Só espere. Mas, ela deu um gritinho quando ele tirou seus sapatos. Benedict passou a mão pelo tornozelo dela e subiu pela perna de forma provocativa. Você imaginava isso? Perguntou ele, percorrendo a dobra atrás do joelho. Ela balançou a cabeça de maneira frenética, tentando não se contorcer. É mesmo? Murmurou ele. Então tenho certeza de que talvez não imaginou isto? Ele abriu suas ligas. Ah, Benedict, você não deveria. Ah, eu devo. Eu devo sim. Ele abaixou as meias dela com uma lentidão agonizante. Eu realmente devo fazer isso. Sophie assistiu, deliciada e boquiaberta. Benedict a tirar as meias por cima da cabeça. Não eram meias de alta qualidade, mas ainda assim eram bem leves e flutuaram no ar, como tufos de dentes de leão, até pousarem uma sobre um abajur, a outra no chão. Então, enquanto ela ainda ria, olhando para a meia pendurada no abajur, ele se aproximou dela, deslizando a mão por suas pernas até chegar às coxas. Ouso dizer que ninguém jamais a tocou aqui, disse Benedict, com uma expressão maliciosa. Sophie balançou a cabeça. E ouso dizer que você nunca imaginou isso também. Ela balançou a cabeça de novo. Se não imaginou isto, apertou as coxas dela, fazendo-a dar um gritinho e se arquear no sofá. Então tenho certeza de que não imaginou isto. Continuou ele levando a mão ainda mais para cima enquanto falava, com as curvas arredondadas das unhas raspando a pele dela, de leve até atingir os pelos macios de sua feminilidade. Oh, não! Retrucou Sophie, mais por reflexo do que por qualquer outra coisa. Você não pode. Ah, posso. Garanto que posso. Mas foi como se ela tivesse perdido a habilidade de raciocinar, quando era quase impossível pensar em qualquer coisa com os dedos dele provocando-a. Bem, quase qualquer coisa. Sofia ainda conseguia pensar em quão impróprio era aquilo e em quanto ela não queria que ele parasse. O
que você está fazendo comigo? Arfou com todos os músculos se enrijecendo, conforme ele mexia os dedos de um modo particularmente malicioso. Tudo, respondeu ele, capturando os lábios dela com os seus. Tudo o que você quiser. Eu quero. Isto? Você quer? Murmurou ele. Eu não sei o que quero, falou Sophie num suspiro. Eu sei. Ele mordiscou o lóbulo da orelha dela com delicadeza. Eu sei exatamente o que você quer. Confie em mim. E foi fácil assim. Ela se entregou a ele por inteiro. Não que já não estivesse quase nesse ponto. Mas quando ele disse, confie em mim, e ela percebeu que confiava, algo se alterou dentro dela. Estava pronta para aquilo. Ainda era errado, mas estava pronta e queria, e pela primeira vez na vida, iria fazer algo maluco, ousado e inadequado, de todas as formas possíveis. Simplesmente porque queria. Como se lesse seus pensamentos, Benedict se afastou um pouco e segurou o rosto dela com as duas mãos. Se quiser que eu pare, falou com a voz rouca. Precisa me dizer agora. Não daqui a 10 minutos, nem em 1 minuto. Precisa ser agora. Comovida por ele se preocupar em perguntar, ela tocou o rosto dele da mesma forma que ele tocava o seu. Mas quando abriu a boca para falar, a única coisa que conseguiu dizer foi: por favor. Os olhos dele queimaram de desejo. E então, como se algo tivesse sido ligado dentro dele, Benedict mudou num instante. O amante gentil e lânguido não existia mais. No lugar dele havia um homem dominado pelo desejo. Suas mãos estavam em todos os lugares, em suas pernas, ao redor da cintura, em seu rosto. E antes que Sophie se desse conta, o vestido tinha sido tirado de seu corpo e agora jazia no chão, ao lado da meia. Ela estava nua, e era algo que parecia muito estranho e, ao mesmo tempo, muito certo, desde que ele a estivesse tocando. O sofá era estreito, mas isso não pareceu ter importância para Benedict. Arrancou as botas e as calças. Ele se posicionou ao lado dela enquanto tirava os calçados, sem conseguir parar de tocá-la. Mesmo ao se desvencilhar das próprias roupas, levou mais tempo para se despir, mas tinha a estranha sensação de que poderia morrer ali mesmo caso se afastasse de Sophie. Ele achava que já havia desejado mulheres antes, mas aquilo ia além de tudo. Era algo espiritual, estava na sua alma. Finalmente, sem as roupas, ele se deitou em cima dela, fazendo uma pausa e estremecendo ao saborear a sensação do corpo de Sophie sob o seu, pele com pele, da cabeça aos pés. Ele estava firme como uma pedra, mais rígido do que se lembrava ter ficado, mas lutou contra o impulso e tentou se movimentar devagar. Era a primeira vez dela. Precisava ser perfeita. Ou, se não perfeita, ao menos muito boa. Deslizou a mão por entre os dois e a tocou. Ela estava pronta. Mais do que pronta para ele. Benedict pôs um dedo dentro dela e sorriu, de satisfação, ao sentir todo o corpo de Sophie retesado e se contorcendo. Isso é muito... A voz dela estava rouca e a respiração forçada. Muito... estranho? Sugeriu ele. Ela assentiu. Ele sorriu lentamente como um gato. Você vai se acostumar com isso, prometeu. Meus planos são deixá-la muito acostumada com isso. Sofia arqueou a cabeça para trás. Aquilo era uma loucura, uma febre. Sentia algo crescendo dentro de si, nas entranhas, se enrolando, pulsando, deixando-a rígida. Era algo que precisava ser liberado, algo que se agarrava a ela. E, no entanto, mesmo com toda aquela pressão, era maravilhoso, como se ela tivesse nascido naquele exato instante. Ah, Benedict, suspirou. Ah, meu amor. Ele ficou paralisado, apenas por uma fração de segundo, mas o bastante para que Sophie,
soubesse que ele a escutara. Mas Benedict não disse nada. Apenas lhe beijou o pescoço e apertou a perna dela ao se posicionar entre suas coxas e alcançar sua entrada. Ela abriu os lábios em choque. Não se preocupe, falou com a voz divertida, lendo seus pensamentos como sempre. Vai dar certo. Mas confie em mim, murmurou ele aos lábios dela. Bem devagar, Sophie o sentiu entrando em seu corpo. Ela estava sendo invadida, e, no entanto, não diria que era algo ruim. Era... Ele a tocou no rosto. Você está séria? Estou tentando decidir o que estou achando disso, admitiu ela. Se está conseguindo pensar nisso, então com certeza não estou fazendo direito. Espantada, ela olhou para ele. Ele sorria, aquele sorriso enviesado que sempre a deixava toda derretida. Pare de pensar tanto, sussurrou ele. Mas é difícil. Não. Nesse momento, ela revirou os olhos, enquanto se arqueava embaixo dele. Benedict afundou a cabeça no pescoço de Sophie, para que ela não visse sua expressão divertida. Parecia que a melhor forma de evitar que ela pensasse demais sobre um instante que deveria apenas sentir era manter-se em movimento. E foi o que ele fez. Avançou de forma implacável, entrando e saindo até atingir a frágil barreira do ímen. Estremeceu. Nunca estivera com uma virgem antes. Ouvira dizer que doía, que não havia nada que um homem pudesse fazer para eliminar a dor para a mulher, mas tinha certeza de que se fosse gentil, seria mais fácil para ela. Olhou para baixo. Sophie tinha o rosto vermelho e sua respiração tinha acelerado. Estava com os olhos vidrados, deslumbrados, claramente arrebatados de paixão. Isso alimentou seu próprio fogo. Nossa, ele a desejava tanto que chegava a doer. Isso pode doer, e mentiu ele. Iria doer, mas ficou indeciso entre falar a verdade para que ela se preparasse e lhe dizer a versão mais suave para que ela não ficasse nervosa. Eu não me importo, afirmou Sophie. Por favor, eu preciso de você. Benedict se abaixou para um último intenso beijo, antes de empurrar os quadris para a frente. Sentiu-se retesar ligeiramente ao redor dele, quando seu ímã se rompeu, e teve de morder a própria mão para não acabar no mesmo instante. Era como se ele fosse um rapazinho inexperiente de 16 anos, não um homem feito de 30. Ela fazia isso com ele, apenas ela. Experimentou uma sensação de humildade. Cerrando os dentes para combater suas vontades mais primitivas, Benedict começou a se remexer dentro dela bem devagar, quando o que queria mesmo era soltar por completo. Sophie, 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 gemeu repetindo o nome dela, tentando lembrar a si mesmo que aquele momento era dela. Estava ali para satisfazer as necessidades dela, não as suas. Seria perfeito. Tinha que ser. Ele precisava que ela amasse aquilo. Precisava que o amasse. Ela estava tomada pelo desejo embaixo dele, e a cada movimento, cada contorção aumentava seu próprio frenesi. Ele continuava se esforçando para ser gentil, mas ela estava tornando isso muito difícil. As mãos de Sophie estavam em todo lugar, nos quadris, nas costas, nos ombros dele. Sophie, gemeu Benedict de novo. Não conseguira se segurar por muito mais tempo. Não era forte o bastante. Não era nobre o bastante. Não era... Ah! Ele convulsionou sob ele. Arqueando o corpo para trás com um grito, agarrou as costas e o arranhou com as unhas afiadas. Mas ele não se importou. Tudo o que sabia era que ela conseguira chegar ao clímax e que tinha sido bom. E, pelo amor de tudo, ele podia, enfim, chegar também. Benedict explodiu. Não havia outra palavra para descrever o que aconteceu. Não conseguia parar de se mexer, não conseguia parar de tremer.
e então, num instante, desmoronou, vagamente ciente de que devia estar esmagando-a, mas incapaz de mover um único músculo. Devia dizer algo, falar sobre o que havia sido maravilhoso, mas não era capaz de formar a palavra, e, além de tudo, mal conseguia abrir os olhos. As frases bonitas teriam que esperar, porque ele precisava recuperar o fôlego. Benedict, sussurrou ela. Ele soltou a mão de leve em cima dela. Foi a única coisa que conseguiu fazer para indicar que a ouvia. É sempre assim? Ele balançou a cabeça, esperando que ela sentisse movimento e soubesse o que queria dizer. Sophie suspirou e pareceu afundar ainda mais as almofadas. Imaginei que não. Benedict deu um beijo na lateral da cabeça dela. O máximo que foi capaz de fazer. Não, não era sempre assim. Ele sonhara com ela tantas vezes, mas aquilo, aquilo foi muito melhor do que qualquer sonho. Sophie não acreditava que seria possível, mas ela deve ter apagado mesmo com o peso de Benedict sobre seu corpo, tornando difícil respirar. Ele devia ter caído no sono também. E ela acordou ao mesmo tempo que ele, despertada pela repentina lufada de ar frio, quando ele se levantou. Benedict a cobriu com um cobertor antes mesmo que ela tivesse tempo de ficar constrangida com a própria nudez. Sophie sorriu e ficou ruborizada, porque não havia muito que pudesse ser feito para diminuir o embaraço. Não que se arrependesse de seus atos, mas uma mulher não perdia a virgindade num sofá sem se sentir ao menos um pouco constrangida. Simplesmente não era possível. Mesmo assim, o cobertor foi um gesto atencioso, ainda que não surpreendente. Benedict era um homem muito atencioso. No entanto, estava claro que ele não compartilhava de seu recato, porque não fez qualquer tentativa de se cobrir ao atravessar o cômodo para recolher as roupas espalhadas. Sophie olhou, sem querer, sem qualquer pudor, enquanto ele vestia as calças. Benedict endireitou a postura, e o sorriso que deu quando a pegou fitando foi carinhoso e sincero. Como amava aquele homem. Como está se sentindo? Perguntou ele. Bem, respondeu ela. Ótima! Deu um sorriso tímido. Excelente! Ele pegou a camisa e enfiou os braços na manga. Vou mandar alguém buscar as suas coisas. Sophie piscou. Como assim? Não se preocupe. Vou garantir que seja discreto. Sei que pode ser constrangedor para você agora que conhece a minha família. Sophie apertou o cobertor junto ao corpo, desejando que seu vestido não estivesse fora do alcance, porque de repente sentiu-se envergonhada. Ela fizera a única coisa que jurara jamais fazer, e agora Benedict deduzira que seria amante dele. E por que ele não pensaria assim? Era uma posição bastante natural. Por favor, não mande ninguém lá, pediu ela. Ele olhou para ela surpreso. Prefere ir você mesma? Prefiro que minhas coisas fiquem onde estão, respondeu ela baixinho. Era muito mais fácil dizer isso do que falar diretamente que não iria se tornar sua amante. Uma vez, ela poderia perdoar. Uma vez, poderia até mesmo apreciar, mas uma vida inteira com um homem que não era seu marido, isso ela sabia que não poderia fazer. Sophie olhou para a própria barriga, rezando para que já não houvesse ali um filho ilegítimo para vir ao mundo. O que está me dizendo? Perguntou ele, olhando para ela com atenção. Droga. Ele não iria permitir que ela usasse a saída mais fácil. Estou dizendo, retrucou ela, engolindo em seco, que não posso ser sua amante. Do que chama isso? Questionou ele com a voz tensa, acenando com o braço na direção dela. De um deslize. Falou Sophie sem encará-lo. Ah, então eu sou um deslize, disse ele, simulando um tom de voz agradável,
Que ótimo! Acho que nunca fui o deslize de alguém antes. Sabe que não foi isso que eu quis dizer. Sei? Ele agarrou uma das botas e apoiou no braço de uma cadeira para poder calçá-la. Com toda a sinceridade, minha cara, eu não faço mais ideia do que você quer. Eu não devia ter feito isso. Ele virou a cabeça rapidamente para encará-la, com os olhos em chamas, contrastando com um sorriso suave. Agora eu sou o que você não devia ter feito? Ótimo, ainda melhor do que ser um deslize. Não devia. Parece muito mais impróprio, não acha? Um deslize é apenas um erro. Não há necessidade de ser desagradável. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse mesmo considerando o que ela dissera. É isso que estou sendo? Pensei que estivesse sendo o mais amigável e compreensível possível. Veja só, nada de gritos, nada de drama. Eu preferiria gritos e drama a isto. Ele recolheu o vestido e o atirou para ela, sem qualquer delicadeza. Bem, nem sempre conseguimos o que queremos, não é, senhorita Beckett? Eu certamente posso garantir isso. Ela pegou sua roupa e a enfiou debaixo do cobertor, esperando conseguir encontrar uma forma de vesti-la sem se mostrar. Vai ser impressionante se descobrir como fazer isso, comentou ele lançando um olhar condescendente a ela. Ela o fitou com raiva. Não estou pedindo que se desculpe. Nossa, que alívio! Duvido que eu conseguisse encontrar palavras para isso. Por favor, não seja tão sarcástico. O sorriso de Benedict era pura ironia quando ele disse: Você não está exatamente em condições de me pedir qualquer coisa. Benedict. Ele se aproximou dela com fúria nos olhos. A não ser, é claro, que me peça que me junte a você de novo, o que farei de bom grado. Sophie não respondeu. Você compreende qual é a sensação de ser desprezado? Quantas vezes acha que pode me rejeitar antes que eu pare de tentar? Perguntou ele, agora com um olhar um pouco mais suave. Não é que eu queira... Ah, pare com essa velha desculpa. Já cansou. Se quisesse ficar comigo, ficaria. Quando diz não, é porque quer dizer não. Você não entende, retrucou Sophie com a voz baixa. Você sempre esteve numa posição em que podia fazer o que queria. Alguns de nós não podem se dar esse luxo. Ah, como sou tolo. Achei que estivesse lhe oferecendo exatamente esse luxo. O luxo de ser sua amante, falou ela com amargura. Ele cruzou os braços e retorceu os lábios ao dizer: Você não terá que fazer nada que já não tenha feito. Eu me deixei levar, observou Sophie devagar, tentando ignorar o insulto. Ela merecia. Dormira com ele. Por que ele não deveria acreditar que ela seria sua amante? Eu cometi um erro, continuou. Mas isso não quer dizer que eu deva cometê-lo de novo. Eu posso lhe oferecer uma vida melhor, comentou ele em voz baixa. Ela balançou a cabeça. Não vou ser sua amante. Não vou ser amante de homem algum. Benedict entreabriu os lábios em choque quando entendeu o que ela estava dizendo. Sophie falou. Você sabe que não posso me casar com você. Claro que sei, explodiu ela. Eu sou uma criada, não uma idiota. Benedict tentou se colocar no lugar dela por um instante. Tinha consciência de que Sophie queria uma imagem respeitável, mas ela precisava saber que ele não podia lhe dar isso. Seria difícil para você, continuou ele baixinho. Mesmo que me casasse com você, você não seria aceita. A sociedade sabe ser cruel. Sophie deu uma risada sem humor. Ha! Acredite, eu sei. Eu sei muito bem. Então por que? Faça-me um favor, interrompeu ela, virando o rosto para evitar o olhar dele. Encontre alguém para se casar. Ache alguém aceitável, que vá fazê-lo feliz. E então me deixe em paz. As palavras dela provocaram um estalo em sua mente, e Benedict de repente se lembrou da dama do baile de máscaras. Ela era do mundo dele, da classe dele.
ela teria sido aceitável. Então ele se deu conta, enquanto estava ali parado fitando Sophie, ainda encolhida no sofá, tentando não encará-lo, que era ela, que ele sempre imaginava quando pensava no futuro, quando se imaginava com uma esposa e filhos. Benedict passara os 2 últimos anos esperando que sua dama de prateado entrasse pela porta a qualquer momento, em todos os lugares onde estava. Sentia-se tolo às vezes, até mesmo estúpido, mas nunca conseguia apagá-la de seus pensamentos, ou de expurgar o sonho, aquele em que ele jurava fidelidade eterna a ela, e os 2 viviam felizes para sempre. Era uma fantasia tola para um homem com a reputação equivocadamente doce e sentimental, mas ele não conseguira evitá-la. E o que acontece quando se cresce numa família grande e amorosa? A pessoa tende a querer o mesmo para si. Mas a mulher do baile de máscaras se tornara apenas uma miragem. Mas que droga! Ele não sabia nem mesmo o nome dela. E Sophie estava ali. Não podia se casar com ela. Mas isso não significava que os 2 não podiam ficar juntos. Seria preciso muita concessão, sobretudo da parte dele. Ele admitia. Mas eles poderiam fazer isso. E com certeza seria mais feliz do que se permanecessem separados. Sophie, começou ele. Eu sei que a situação não é ideal. Não, interrompeu ela, com a voz baixa quase inaudível. Se não me escutar, por favor, não. Mas você não está. Pare! Exclamou ela, levantando perigosamente o volume da voz. Ela segurava os próprios ombros com tanta força que estava quase se machucando. Mas Benedict continuou mesmo assim. Ele a amava. Precisava dela. Tinha que fazê-la pensar de forma racional. Sophie, sei que você irá concordar se eu não vou ter um filho ilegítimo, gritou ela por fim, e se esforçando para manter o cobertor ao redor do corpo enquanto se levantou. Não vou fazer isso. Eu amo você, mas não a esse ponto. Não amo ninguém tanto assim. Benedict olhou para a barriga dela. Pode ser tarde demais para isso, Sophie. Eu sei, assentiu ela baixinho. E isso já está me consumindo. O arrependimento é capaz de fazer isso. Ela afastou o olhar. Não me arrependo do que fizemos. Gostaria de estar arrependida. Sei que deveria estar arrependida, mas não consigo. Benedict apenas olhou para ela. Queria compreendê-la, mas simplesmente não conseguia entender como ela podia ser tão inflexível na decisão de se tornar sua amante e ter um filho seu, e ao mesmo tempo não se arrepender de terem feito amor. Como Sophie podia dizer que o amava? Isso tornava a dor ainda mais intensa. Se não tivermos um filho, então me considerarei muito sortuda, murmurou ela, e não brincarei mais com o destino. Não, brincará apenas comigo, disse ele, ouvindo o desprezo na voz e odiando o que ouviu. Ela o ignorou, apertando mais o cobertor contra seu corpo enquanto olhava para o nada. Guardarei para sempre na lembrança o que fizemos. Acho que é por isso que não consigo me arrepender. Essa lembrança não vai aquecer seu corpo à noite. Não, concordou ela com tristeza, mas vai aquecer meus sonhos. Você é uma covarde, acusou ele. Uma covarde por não ir atrás desses sonhos. Ela se virou. Não, falou com a voz impressionantemente tranquila, considerando o olhar furioso que ele lhe dirigia. Eu sou uma bastarda. E antes que diga que não se importa, posso lhe garantir que eu me importo. Assim como todo mundo. Não há um dia que passe que eu não seja de alguma forma lembrada da baixeza do meu nascimento. Sophie, se eu tivesse um filho, prosseguiu ela, com a voz começando a ficar embargada. Sabe quanto eu amaria? Mais do que a vida, mais do que ar, mais do que qualquer coisa.
Como eu poderia magoar meu próprio filho da mesma maneira como eu fui magoada? Como seria capaz de sujeitá-lo ao mesmo tipo de sofrimento? Você rejeitaria o seu filho? É claro que não! Então ele não teria o mesmo tipo de sofrimento. Retrucou Benedict dando de ombros, porque eu não o rejeitaria também. Você não entende, disse ela com as palavras terminando numa lamúria. Ele fingiu que não a escutou. Estou correto ao deduzir que você foi rejeitada pelos seus pais? Sophie deu um sorriso tenso e irônico. Não exatamente. Ignorada seria mais adequado. Sophie chamou Benedict, aproximando-se dela e segurando-a pelos ombros. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Eu sei. Falou ela com tristeza, sem resistir ao abraço dele, mas também sem corresponder. E é por isso que não posso ser sua amante. Não vou ter a mesma vida da minha mãe. Você não teria a mesma. Dizem que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, interrompeu Sophie, encerrando o protesto dele. Mas uma pessoa inteligente de verdade aprende com os erros dos outros. Ela se afastou, então o encarou. Eu gostaria de acreditar que sou do segundo tipo. Por favor, não tire isso de mim. Havia um desespero quase palpável nos olhos dela, uma dor que o atingiu no peito e o fez dar um passo para trás. Eu gostaria de me vestir, pediu ela, virando-se de costas para ele. Acho que é melhor você sair. Benedict olhou fixamente para as costas dela antes de dizer. Eu poderia fazê-la mudar de ideia. Poderia beijá-la e você não faria isso. Retrucou ela sem mover um músculo. Não é do seu feitio. É sim. Você me beijaria e depois odiaria a si mesmo. Levaria apenas um segundo. Ele saiu, sem pronunciar mais uma palavra sequer, deixando que o clique da porta fosse o sinal de sua partida. Dentro da sala, Sophie soltou o cobertor das mãos trêmulas e se enroscou no sofá, manchando para sempre o delicado tecido com suas lágrimas. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.